Ai. Gente, a gente está conversando sobre Deus diante da dor e eu quero ler Hebreus com vocês. Hebreus capítulo 12. E é um texto que para mim sempre foi muito desafiador. Talvez dos mais desafiadores da Bíblia. Olha só o que diz. O texto sagrado diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Dizendo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Pai, fala com a gente, Senhor. Fala com a gente, por favor. No poder do Teu Espírito Santo eu te peço. Amém. Esse texto de Hebreus, e aí algumas coisas interessantes, né? Aos Hebreus ele está falando, é uma outra nomenclatura para o que a gente vai entender hoje como os judeus. Os hebreus eram um nome usado antes mesmo de surgir o Estado de Israel. É a nomenclatura que, por exemplo, o povo de Deus toma ou tem quando sai do Egito. É o povo hebreu que sai do Egito. Os hebreus são aí aquilo que a gente chama de descendentes de Abraão. Então a carta aos hebreus, ou o livro aos hebreus, é um texto destinado a estes irmãos, provavelmente espalhados agora no período do Novo Testamento, não só Israel, mas por toda a Palestina e até pela Europa. A outra coisa é que Hebreus é um texto muito interessante para a gente entender o Antigo Testamento. Muita coisa complicada do Antigo Testamento e que a gente pode ter dúvida se vale, se não vale, se faz sentido para nós como cristãos ou não, Hebreus nos ajuda a entender. Há várias citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, mas Hebreus é onde mais existe essas citações. Então Hebreus é um texto do Novo Testamento que espelha e que resume em vários aspectos o Antigo Testamento.
Então muita coisa que talvez você leia no Antigo Testamento e não entenda, porque de fato tem umas complexidades que a gente fala, mas o que é isso aqui? Ou o que significa isso? Ou quanto isso se aplica ou não se aplica hoje a nós? Hebreus nos ajuda. Olhando para Hebreus, a gente vai tendo as referências do sentido ali do que tinha no Antigo Testamento. E uma das coisas mais fundamentais é de fato Jesus Cristo como um sumo sacerdote e como um cordeiro de Deus, alguém que se ofereceu em sacrifício de uma vez por todas. Mas o texto de Hebreus 12 começa dizendo que também, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aí é uma outra dica para a sua interpretação bíblica. Toda vez que você vê no texto bíblico uma coisa assim, que não está muito clara naquele texto em si, vale a pena voltar um pouquinho para entender. Por quê? Porque a divisão de capítulos e versículos que a gente tem é uma divisão muito posterior ao texto bíblico. O texto bíblico ele foi escrito de forma corrida, sem divisão de capítulos e versículos, por exemplo. Então vale a pena voltar um pouquinho para a gente entender o contexto. Tanto que quando a gente vai preparar uma mensagem bíblica, a gente sempre prepara, mesmo já escolhendo o texto, e nesse caso eu escolhi o texto de Hebreus 12, a gente sempre estuda a passagem anterior e posterior. Ou seja, o que está dito antes e o que está dito depois. Porque esse texto não está solto aleatório. Ele tem um antes e um depois. E esse antes e um depois ajuda a entender o todo. E o antes, aqui ele está falando, olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Mas quem é essa grande nuvem de testemunhas? Talvez sem contexto a gente dizer, quem é a grande nuvem de testemunhas? Os anjos é uma grande nuvem de testemunhas? É o próprio a Trindade só, Pai, Filho e Espírito Santo é uma nuvem de testemunhas? Quem é essa nuvem de testemunhas que nos rodeia e que de alguma forma está olhando para nós? Eu gosto de pensar a imagem que de alguma forma talvez até está torcendo por nós, né? Às vezes as pessoas falam, né? Meu pai morreu e está lá em cima torcendo por nós. Eu não sei se isso não faz muito sentido na teologia cristã, essas falas. Mas Hebreus 11 é um capítulo que fala da fé. E fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. E ele começa a falar do testemunho de fé das pessoas ao longo da história. E aí começa a falar do testemunho de fé de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, o testemunho da fé dos vários patriarcas, o testemunho da fé de Isaac, o testemunho de Jacó, de José, lá do Egito, de Moisés, o testemunho de fé de Raabe, o testemunho de fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Então fala do testemunho de fé de muita gente, a ponto de quando ele para de citar nomes, e diz que há pessoas que pela sua fé, versículo 33 do capítulo anterior, do 11, diz que há pessoas que conquistaram reinos, que praticaram a justiça, que alcançaram o cumprimento de promessas, que fecharam a boca de leões, que apagaram o poder do fogo, que escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e se recusavam a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles.
Vagaram pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e grutas. Todos receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então essa grande nuvem de testemunhas é de fato, ou são de fato, os heróis da fé que vieram antes de nós. A grande nuvem de testemunhas, que nós não sabemos bem se eles estão de fato olhando para nós, ou se é só uma linguagem figurada, mas fato é, a nossa fé não começa na gente mesmo. A nossa fé tem uma história, em Deus fundamentalmente, mas em outras pessoas que ouviram, tal qual nós, em algum momento, a voz de Deus. E a gente precisa olhar para essa história e para a vida dessas pessoas e nos constranger com isso. Porque existe hoje, e a gente está falando de sofrimento, e eu já falei aqui e repito, existe um mal narcísico hoje em dia, me parece, um espírito narcisista no nosso tempo e na nossa sociedade, de pessoas que acham que elas não são dignas de sofrimento, que elas não podem sofrer. Que não importa quem elas são, elas não podem sofrer. Ou se elas sofrem, o sofrimento delas é maior do que o sofrimento de qualquer pessoa. Então eu brinquei aqui com a minha gripe dessa semana, né? Então o sentimento narcísico, nesse aspecto, é eu achar que a minha gripe é o maior problema do mundo. Que a minha dor de cabeça é a maior dor do mundo. Que o meu nariz entupido é a maior crise respiratória do mundo. Esse é o sentimento narcísico que nos afeta. A gente tem uma gripe, a gente quebra um dedinho, a gente dá uma tropeçada na rua e acha que isso é um problema insolúvel e pior, acha que a gente não é merecedor disso, imagina como isso vai acontecer com a gente. E ignora aquilo que está fora de nós e que são problemas de verdade. Ou que são doenças de verdade. Graves de verdade. Com risco de morte de verdade. Então, a gente precisa se livrar desse sentimento narcísico. E entender que o sofrimento afeta todos nós, que o nosso sofrimento temos uma dose de legitimidade, cada um tem o seu sofrimento, as suas dores, né? Cada um sabe onde o seu sapato aperta, mas com certeza você não é a única pessoa do mundo a sofrer e o seu sofrimento não é o maior do mundo. Então, espera lá. Considere-se no seu lugar. Considere o seu tamanho enquanto pessoa e todo o universo e todas as pessoas do mundo e todos os sofrimentos que se vive por aí. E Hebreus fala para a gente olhar para a grande nuvem de testemunhas que veio antes de nós. Olhar para Abraão, olhar para Isaac, olhar para Jacó, olhar para José, olhar para Moisés, olhar para os apóstolos, olhar para as pessoas na história da igreja, para a gente olhar que a gente está aqui hoje cultuando, de boa, curtindo, mas literalmente houve muito sangue derramado para a gente chegar na liberdade que tem hoje. Literalmente houve muita luta e muita morte na história
para a gente alcançar certas conquistas. E isso eu estou falando do âmbito da fé. Se a gente for falar do âmbito do direito, do âmbito da sociedade, do âmbito dos direitos humanos, mais ainda, ou muito mais coisas poderíamos falar, inclusive. Mas eu estou falando aqui mais ainda do nosso campo, do campo da fé. E só no campo da fé, muita gente literalmente deu sangue pela fé. Então chega a ser assim um pouco estranho, cômico ou doloroso as pessoas disserem assim: eu não consigo participar do culto porque é muito cedo. E ok, eu entendo, domingo, dormir até tarde. Mas você tem uma ideia que algumas pessoas assumiam risco de vida para participar de um culto? Você tem uma ideia que isso não é passado, isso é presente? Que irmãos nossos, em contextos onde de fato a igreja é perseguida, as pessoas assumem literalmente risco de vida ao sair da sua casa para prestar culto a Deus? Você sabe que eu trabalho na Junta de Missões Mundiais, é a nossa organização missionária que envia missionários para o mundo. Nós temos hoje praticamente 2.000 missionários em cerca de 100 países. O nosso diretor executivo esteve no Irã. E numa reunião no Irã, com 20 pastores que ele esteve, 18 já tinham sido presos. E 2 só estavam esperando a hora de ser também. Dos 18 que foram presos, o que ficou menos ficou 6 meses. Teve um pastor que ficou 9 anos preso. Por quê? Porque ele virou pastor. Porque ele é crente. Entende? O problemática é a grande nuvem de testemunhas que está à nossa volta. E tanto que o nosso diretor executivo aqui do Brasil falou: o que eu vou fazer por vocês? Que eu não tenho a coragem que vocês têm. O que a igreja brasileira vai fazer por vocês? A gente não sabe sentir na pele o que vocês sentem aqui no Irã. E o pastor disse: peça para a igreja orar por nós, para a gente suportar o sofrimento, para a gente não abandonar a fé, para a gente não deixar de fazer o que a gente quer fazer, que é pregar o evangelho, que Deus quer de nós. Entendeu? Então, a gente precisa parar, pôr a mão na consciência e olhar para essa grande nuvem de testemunhas. E dizer: caramba, tem sangue. A gente olha o Coliseu Romano, e quem já teve a oportunidade de ter ido para lá, deve ser lindo, maravilhoso, histórico visitar aquele lugar. Eu mesmo tenho muita vontade de ir. Mas aquele lugar tem muito sangue de crente ali. Hoje, o que é um monumento histórico, celebrado e bonito para se tirar selfie, era um espaço da morte dos cristãos. Era o lugar onde se jogava os crentes junto com leões ferozes para serem mortos. E isso era celebrado nas arquibancadas. Essa é a grande nuvem de testemunhas que estão olhando para nós. E aí, nesse aspecto, eu gosto de pensar que Moisés está olhando para mim e está dizendo assim: você acha mesmo que a sua vida é difícil, meu filho? Você acha que a sua vida de pastor é difícil? Andando de carro para lá e para cá, com toda a liberdade para fazer o que se quer? Você acha mesmo? Você não peregrinou nem 40 anos no deserto? Você não enfrentou o faraó?
Que sofrimento é esse, né? Que você tem? Que sofrimento é esse de acordar cedo no domingo? Tem irmãos nossos na cadeia. Tem irmãos nossos literalmente dando sangue pelo Evangelho. Então essa é a grande nuvem de testemunhas que olha para nós. E aí sim, diante dessa grande nuvem de testemunhas, o autor de Hebreus disse que nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. De uma outra tradução diz, do pecado que tão de perto nos rodeia, para a gente correr a corrida que nos é proposta. E aí o Paulo faz o autor de Hebreus, não é Paulo, mas o autor de Hebreus faz uma comparação, né, atlética, que aquele que está correndo e quer vencer a corrida, ele tem que se livrar de todo e qualquer peso e de tudo que possa atrapalhar ele de correr. E ele vai dizer, a nossa fé é uma corrida que nós temos de perseverar. E para a gente dar conta dessa corrida, a gente tem que abandonar coisas no caminho. E especialmente o pecado que nos envolve, que nos amarra e que nos trava. E a gente precisa correr com perseverança, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele suportou a cruz, desprezando a própria vergonha. Pensem naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, e para que você não se canse e nem desanime. É preciso olhar para Jesus, correr e lembrar. Ele suportou constrangimentos e vergonhas por mim. A história da igreja tem muito sofrimento para que eu chegasse até aqui. A história das pessoas que me evangelizaram também foi muito sofrida para elas me transmitirem a fé que eu recebi. Isso não pode ser jogado na nota do lixo. Existe uma outra coisa que é desvalorização histórica. A gente achar que a vida começou quando a partir de nós. A vida começou agora. A vida começou quando chegou a internet. A vida começou quando eu nasci. A vida começou quando eu tive entendimento da realidade do mundo. Não, é muito antes de você. Você não é o centro do universo. Você é uma partículazinha em todo ele. Existe uma história que nos antecede. Existe a história dos nossos pais, existe a história dos nossos avós, existe a história dos nossos bisavós. Existe a história dos batistas, existe a história dos protestantes, existe a história dos crentes, existe a história dos hebreus, existe história antes de nós. E nós não estamos desgarrados dessa história, nós estamos conectados a essa história. Aliás, esse deve ser o nosso sentimento enquanto humanidade, nós estamos todos irmanados, conectados. Então sim, temos de estudar a história do mundo, a história da igreja, a história da narrativa bíblica, para a gente se inspirar e reconhecer o nosso tamanho diante desse todo. E no capítulo 4 ele diz, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda ao ponto de derramar o próprio sangue. Você já resistiu ao pecado a ponto de derramar o próprio sangue? Eu ainda não tive essa experiência. De resistir ao pecado, e por minha resistência ao pecado, derramar sangue. A Bíblia diz que Jesus, na sua agonia
lá na oração da última noite, no jardim do Getsemane, onde ele foi preso, diz que ele suou sangue. A angústia se intensificou num grau. Porque quando a gente está angustiado e aflito, a gente sua, né? Você fala, estou suando frio, estou passando mal, de nervoso, de angústia ou de dor. Jesus passou essa fase do suar frio e chegou a suar sangue. Não só suar sangue ali, mas derramar sangue literalmente na cruz. E o que Hebreus está dizendo para a gente é: você está resistindo ao pecado mesmo? E você está resistindo ao pecado a ponto de derramar sangue? Ou você está brincando só de fé? E aí ele vem para uma coisa interessante, que é a disciplina, quando ele diz assim: olha, não se esqueça da palavra de ânimo que vem aqui, que diz lá em Provérbios, é uma citação de Provérbios: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Esse tema da disciplina é outro, né? Porque não pode mais disciplinar. Ou no máximo, assim, a gente tem que exercer uma disciplina positiva. Eu estou tentando entender o que é essa disciplina positiva com o seu Estevão lá em casa. Não está muito fácil. Não está muito fácil. Mas a gente vai tentando entender. Mas é fato que a gente sem disciplina, a gente se mata. E a gente mata uns aos outros. A gente vira bicho sem disciplina. Se a gente não tiver regras e freios, a gente não tem controle para o ser humano e principalmente para a maldade humana. Não tem. É por isso que tem que ter lei. É por isso que tem que ter regra. E é por isso que tem que ter disciplina. É lógico que a forma e a aplicação da disciplina, bom, aí os debates são enormes e gigantes e cada um vai ter que se reaver com a sua consciência a respeito disso. Mas sem disciplina, o mundo vira o caos. Sem ordem, uma casa vira um chiqueiro. Não tem como. Precisa haver disciplina, precisa haver ordem, precisa haver sim, precisa haver não. E o autor vai dizer que existe então um sofrimento que vem da disciplina, mas esse sofrimento é bom. Por quê? Porque a disciplina é boa. Deus é um pai, e como pai, disciplina e castiga todo aquele a que ele tem como filho. Perceba que o contrário do amor nem sempre é o ódio. O contrário do amor, por vezes, é a indiferença. E a indiferença é terrível. Porque a indiferença é o abandono. A indiferença é você pegar a pessoa, e nesse comparativo, talvez seja mais fácil a gente pegar a criança, e ser indiferente. E dizer, eu não vou educar. Eu não vou disciplinar. Eu vou deixar. Eu vou largar. É isso
que muitos pais fazem, né? Largam, somem, abandonam, vão comprar cigarro e nunca mais voltam. Ele fez exatamente o contrário do amor. Mas o contrário do amor, nesse caso, não foi o ódio. Foi o abandono. Foi a indiferença. Foi sumir. E aí, de fato, quem abandona, quem desaparece, quem é indiferente, não vai oferecer disciplina. Porque não está lá. Ser disciplinado é ruim. Mas oferecer disciplina a alguém também é trabalhoso, né? Tem que ser a pessoa chata que diz não. E eu confesso, eu, por exemplo, eu não gosto de ser a pessoa chata. O meu perfil é querer ser um sujeito legal sempre. Até para eu ser melhor aceito pelas pessoas também. Mas eu sei que a disciplina se faz necessária. E que se Deus nos trata como filhos, então Deus é um Deus que nos disciplina. E esse tema é meio difícil de falar, porque nesse mundo de polarização, onde se tem um fundamentalismo e uma crença fundamentalista que Deus quer te castigar o tempo todo, ou que Deus é um Deus só de disciplina o tempo todo. E por outro lado, o que a gente pode chamar de um liberalismo teológico, que é o literalmente liberou geral, e não tem regra para nada, a sua regra é só a sua consciência e pronto. E se você não tem consciência, então você não tem regra. É difícil ficar nesse meio de caminho, né? É meio angustiante. Mas é onde eu me encontro e onde eu me vejo, na verdade. Porque eu sei que eu não sou um fundamentalista, com certeza não. Mas eu sei também que eu não sou um liberal, e eu não sou alguém que acha que o meu limite é a minha consciência. Porque se o meu limite for a minha consciência, eu não vou me dar limites. Eu vou ser o cara sem limites. Porque eu não gosto de limite. Eu não gosto de limite. Para mim, eu só faria o que me desse na telha o tempo todo. E quer saber? Se eu tivesse de fazer o que me desse na telha o tempo todo, hoje eu não estaria aqui. Porque hoje não é um dia que eu estou bem. Então eu não viria. Só que tem algo e uma consciência e uma força maior do que eu e maior do que a minha consciência, a qual eu me submeto. E essa consciência e essa força e esse ser, para mim é Deus. Deus é o meu Senhor. Então eu tenho alguém para além da minha consciência. Alguém que está acima e além da minha consciência. Então é claro que em muitas coisas eu tenho a minha consciência, eu tenho o meu bom senso. Mas em muitas outras coisas eu não posso confiar na minha consciência e no meu bom senso. Eu preciso de algo acima e além. E aí, nesse aspecto, a Escritura Sagrada nos dá essa baliza. E a Escritura Sagrada diz: meu filho, suporte a disciplina. Porque se você é disciplinado por Deus, é porque Deus está te tratando como pai. Se você não receber a disciplina de Deus, significa que você não é filho de Deus. É isso que o texto bíblico está dizendo para a gente. Então é preciso nós aprendermos a nos submeter à disciplina divina.
É preciso a gente baixar um pouco a nossa bola e nos colocar debaixo daquele que é soberano e dizer: deixa eu ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Deixa eu ver algo além da minha consciência. Deixa eu ver algo além da minha vontade, sim. Porque parece que há uma força muito grande chamada vontade, chamada desejo. E as pessoas estão caminhando totalmente entregues às suas vontades e aos seus desejos. Só que isso não leva para um lugar bom. Mais uma vez, eu estou em casa e eu falo para o meu filho: filho, é hora de tomar banho. Não quero, não estou com vontade. E se eu deixar, ele vai ficar uma semana sem tomar banho. Às vezes ele faz cocô na fralda: filho, tem que trocar a fralda. Não quero. Um gesto de não disciplina e de abandono é dizer: então tá bom, então fica com cocô na fralda aí até os bichos virem comer sua bunda. Só que é isso que a gente faz com Deus. É isso que a gente não entende. Que a gente, por vezes, está cheio de cocô na fralda e Deus está dizendo: meu filho, se limpa. E a gente está dizendo para Deus: não, eu não quero. Não estou a fim de me limpar, Senhor. Deixa eu com cocô na fralda aqui, fedendo todos que estão ao meu redor. Filho, levanta para trabalhar. Não, não quero. Isso vai dar errado. Filho, sai da rede social e vai estudar. Não, não quero. Tá bom, vai ver o que o diploma que o Instagram vai dar para você. Tem um pastor idiota aí falando que não é para estudar, né? É para estudar, sim. Bastante. Estuda. Mais possível. Porque isso também é disciplina. E estudar é um negócio muito disciplinador. Não só a sua disciplina de estudar, como alimenta a humildade, porque quando você estuda de verdade, você começa a ver que você sabe pouco, que você precisa saber mais. Quando você estuda de verdade, você precisa de professor, e você sabe que você precisa do outro, e que o outro sabe mais que você. Isso também te põe no seu lugar. Então isso te disciplina em todos os aspectos. É preciso ser disciplinado por Deus para a gente avançar. É preciso ser disciplinado por Deus para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se aprimorar. E quando a gente receber a disciplina e ficar triste, cabisbaixo com a bronca, é bom também. Porque o texto bíblico também disse para nós: quem recebe a disciplina, nenhuma disciplina é motivo de alegria quando se recebe, mas é de tristeza. Então, se você tomou uma bronca e deu risada, não foi boa o suficiente a bronca, precisa tomar uma maior. Que a bronca boa é a que faz chorar. A bronca boa é a que nos coloca triste. Mas ele diz: mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Então não tem problema de tomar uma bronca e ir para o quarto chorar. É bom. Toma bronca e vai para o quarto chorar.
Mas observe em você mesmo, se amanhã, daqui a algumas horas, ou até daqui a alguns dias, aquilo não vai te colocar numa boa reflexão. Aquilo não vai te colocar num bom lugar. Aquilo não vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. A Bíblia diz: repreenda o sábio, e ele te amará. Repreenda o tolo, e ele te odiará. Então tem gente que realmente não adianta repreender, porque ela só é idiota, então ela só vai te odiar e vai continuar sendo idiota. Então você tem que largar de mão. Agora, se você se importa com a pessoa e você vê nela alguma sabedoria, então você a repreenda. Porque se ela for sábia, ela vai te amar na sua repreensão. Eu tenho várias memórias com meu pai biológico, boas e ruins, de vários tipos. Mas eu acho que uma das melhores memórias que eu tenho foi de uma disciplina, que eu acho que foi o momento de maior sabedoria da vida dele. Não foram muitos, mas esse dia foi. Porque eu tinha 11 anos e quando eu não era assim exatamente um santo na minha infância. E com 11 anos, eu já cabulava a aula, quinta série, gente, 11 anos de idade. Eu já cabulava a aula para ir passear de trem. Olha que coisa interessante, né? Então eu deixava de ir para a escola, morava lá no Camargo Velho, no extremo leste da cidade, descia para a estação de trem do Itaim Paulista e ficava andando no trem do Itaim para o Brás, do Brás para o Itaim a tarde toda. Aí, se tivesse um dinheiro, né, comprava uns doces no trem para comer. O trem andava de porta aberta, a gente colocava pedra na porta do trem para poder brincar com o trem de porta aberta. A gente ia correndo na plataforma enquanto o trem saía e depois pulava para dentro do trem. A gente ficava xingando os guardinhas, os policiais, depois que o trem saía, lógico, né? A gente não xingava enquanto os caras estavam perto. Mas depois que o trem saía, a gente xingava. Era esse tipo de santo que eu era, com 11 anos. E aí, naquele fatídico dia, o meu vizinho, que era da minha classe, chegou mais cedo em casa. Porque a escola, sei lá por que cargas d'água, dispensou mais cedo. E eu cheguei no horário normal, meu pai estava em casa. E meu pai perguntou: onde é que você estava? Eu falei: na escola. Ele falou: e teve aula, assim, normal? Eu falei: aula normal. Ixi, aula normal, lição. Ele falou: vamos para o quarto conversar. Eu falei: ixi, agora o couro vai comer, né? Vamos para o quarto conversar. E aí a gente foi para o quarto conversar, 11 anos de idade. Meu pai falou: eu sei que não teve aula. O seu amigo vizinho aqui chegou mais cedo e falou. Aí eu tive que confessar já, meio chorando, né? Que eu estava passeando de trem, xingando os outros, andando com a porta aberta do trem. Aí, a disciplina daquele dia foi muito marcante, muito importante, porque de fato não foi uma disciplina de bater, aliás, não era o perfil do meu pai mesmo, mas foi uma disciplina muito importante porque ele começou a dar assim, aquela catracada assim, de lição de moral. Porque ele falou assim: eu tenho um orgulho de você como meu filho, porque eu falo que você é legal e que a gente conversa e que não sei o quê. E agora parece que eu vou ter que deixar de ter esse orgulho, porque agora parece que você é alguém que mente, né? Você é alguém que fala uma coisa e que faz outra. Então agora parece que eu não posso mais confiar em você, é isso? Parece que agora você vai fazer o que você quer da sua vida e vai chegar em casa contando mentiras e tá tudo bem, você acha que isso é bom? E aquilo, né, foi constrangendo assim de um jeito que ele terminou a conversa, saiu do quarto e eu fiquei lá
chorando, não porque tinha apanhado, mas chorando de constrangimento. Mas foi uma coisa que me marcou profundamente, porque marcou de fato quem eu estava me tornando com aquela atitude e quem eu precisava ser. É verdade que depois daquela conversa eu continuei cabulando aula algumas vezes. Mas é verdade também que eu nunca mais esqueci daquela conversa. E que vira e mexe eu volto para ela ainda hoje, aos 40 anos, e penso, eu tenho que ser uma pessoa em quem é confiável. Eu tenho que ser uma pessoa que a minha palavra tenha um peso de verdade. Porque, de fato, se eu perder a minha palavra, eu perdi tudo. A gente fala isso, né? A gente que é pobre só tem o nome. Se a gente sujar o nosso nome na praça, a gente não tem mais nada, né? E muitas vezes é isso mesmo. Então, a disciplina, naquele momento eu não podia estar entregue à minha própria consciência, entende? Eu precisei de um disciplinador. Eu precisei de uma voz de fora, maior que a minha consciência, para falar comigo. Então, quando você vai para a Bíblia, você precisa ir também com essa voz de quem escuta uma voz, com essa disposição de quem escuta uma voz que é maior que a sua voz, de quem escuta uma palavra que é mais pesada e mais relevante do que a sua própria palavra, que é maior que a sua consciência. E eu sou péssimo como pastor em querer oferecer disciplina para pessoas adultas, porque eu sou muito batista nesse aspecto, de que eu acredito mesmo nas consciências livres. Eu acredito mesmo na autonomia do sujeito, que dá conta de decidir por si. Isso às vezes a gente confia na autonomia da pessoa e a pessoa faz caca. Mas ainda assim eu prefiro confiar na autonomia das pessoas do que querer ser babá delas. Então eu não sou o tipo de pastor babá de gente adulta, né? Não faz o meu tipo. Eu já estou querendo dar autonomia para o Estevão com 3 anos, imagina só para vocês adultos, né? Então isso realmente não é muito o meu feitio. Então, mas não se entregue também só a si mesmo. Considere que o seu coração é enganoso. Considere que a sua consciência é limitada. Considere que você fazer só o que lhe dá na cabeça não vai dar certo. Então considere a escuta de uma palavra de sabedoria. Considere a escuta de uma consciência externa, de alguém que vem de fora. E especialmente alguém que vem de fora e por vezes te repreenda. Te diz, você está errado. Não é assim que se faz. Não é desse jeito que se vive. Você parece que esse caminho é bom, mas vai dar errado no final. Considere isso. Porque você não pode ser senhor absoluto de si. Porque querer ser senhor absoluto de si nesse aspecto é um tipo de idolatria. O apóstolo Paulo diz, para alguns, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o próprio umbigo.
Esses são idólatras, porque eles consideram a si deuses. Eles consideram as suas consciências como senhores. Não, nós não somos esses. Nós somos aqueles que dizemos ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, Senhor Deus, o Senhor é soberano sobre nós. O Senhor é maior que nós. O Senhor tem o que nos dizer e nós precisamos de ouvir essa voz. Precisamos de ouvir a voz de Deus, precisamos de ouvir a voz uns dos outros, precisamos de irmãos e amigos, e especialmente aqueles mais maduros, que caminharam mais, que viveram mais, que têm mais o que nos ensinar. Inclusive até mesmo pessoas que erraram mais, mas que aprenderam com os seus erros e eventualmente podem nos ensinar a não cairmos nos mesmos lugares, nos mesmos erros. É preciso abrir a nossa mente para a disciplina e considerar a disciplina como um sofrimento necessário. Existem sofrimentos desnecessários. Existem sofrimentos aleatórios. Existem sofrimentos que não trazem lição nenhuma, é só sofrimento mesmo. Mas o sofrimento da disciplina, da correção, é um sofrimento bom e necessário. É o sofrimento que faz a gente tomar vergonha na cara, que faz a gente se arrepender, que faz a gente voltar atrás, que faz a gente se colocar no lugar. Minha família sempre me achou um sujeito inteligente, né? Mas quando eu cheguei na faculdade de teologia, a primeira prova de português valia 10, eu tirei 3. Aí eu falei, eu não sou tão inteligente quanto a minha mãe diz, hein? Quanto a minha mãe acha. Mas aquilo me fez um bem, rapaz. Danado. Porque o que eu enfiei a cara nos livros, o que eu fui correr atrás, e o que eu fui estudar, o que eu saí. Porque na minha casa eu era muito inteligente, porque eu tinha feito ensino médio numa casa que o povo não fez nem o fundamental direito. Então eu era muito sábio. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu tirei nota 3. Aí eu me pus também no meu lugar. E eu falei, se eu não sentar a bundinha aqui na cadeira e não estudar para valer, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então eu tenho que me pôr no meu lugar. E eu tenho que ser ajudado, né? E o português humilha a gente, né? Que a gente aprende, a gente vê que a gente não sabe colocar vírgula nas frases. A gente vê que a gente não sabe usar crase. A gente vê que a gente não sabe direito escrever as palavras. Então o português humilha a gente. Mas é bom, porque põe a gente no nosso lugar. A gente fala assim, caramba, eu não sei escrever nem o meu idioma. Né? Eu não sei nada, eu preciso de ajuda, eu preciso de professor, de professora, de mestres, eu preciso aprender. Eu preciso me disciplinar, eu preciso de correção, mas a gente está num nível que a gente não quer aceitar correção, a gente não quer aceitar a correção dos professores, a gente não quer aceitar a correção dos mestres, a gente não quer aceitar, a gente acha que ninguém pode nos corrigir em nada, porque a gente já sabe tudo. Isso é uma desgraça para nós e para os nossos filhos, se eles crescerem assim, né? E uma das disciplinas que eu estou tentando implantar lá com o Estevão, quando eu vou buscar ele na escola, é perguntar para a professora na frente dele,
Ele obedeceu? Professora, ele obedeceu? Você obedeceu sua professora, filha? Porque ele tem que ter disciplina. Disciplina dos pais em casa, disciplina dos professores na escola. É fundamental isso. A gente precisa renovar. É uma coisa, eu estou me sentindo um tiozão falando, né? Uma coisa, um papo meio de vô, assim. Mas a gente precisa resgatar alguns papos dos nossos avós, assim mesmo. Porque é importante. Porque senão a coisa vira uma bagunça total, né? E aí não vai dar certo. Então, eu quero pedir a Deus para que você encontre caminhos de se disciplinar. De ser disciplinado por Deus, né? E encontre pessoas para te ajudar a se disciplinar. Amigos, pastor aqui está à disposição, médicos, terapeutas, pais, avós, pessoas que nos ajudem a disciplina, pessoas que nos ajudem a caminhar no eixo e fazer o que tem que ser feito, não só o que a gente tem vontade de fazer. Vamos ficar de pé e vamos orar? Ajuda a gente, Pai do céu, a gente ter disciplina do Senhor para fazer o que tem que ser feito, para obedecer, disposição para nos humilhar, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a história de pessoas que vieram antes de nós, que batalharam para a gente estar onde a gente está. A grande nuvem de testemunhas, Senhor, que olha para nós, e que a gente olhe de volta e honre a fé daqueles que vieram antes de nós. E a gente honre com fidelidade a Deus, diante de irmãos de nossos que estão sofrendo, justamente por serem fiéis a Deus. Nos disciplina, Senhor, para o nosso bem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.